Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo agora. Eu vou pedir você para ficar comigo até o final. Eu tenho algo que é no mínimo curioso, estranho, alguns vão falar bizarro, outros vão falar coisas um pouco mais pesadas, mas eu acho que a primeira coisa que eu vou falar, você nunca conheceria essa tela, esse quadro, se não fosse um portal católico do Vaticano expondo no período da Páscoa essas informações. Então, assim, eu quando vi essa informação, essa postagem lá no Informante, falei, pô, vou dar uma pesquisada, porque eu não conhecia essa tela. E existem muitas obras, muitas pinturas, né, muitas telas do Vaticano, muitas obras de arte que são escandalosas, que são meio absurdas, são esquisitas. Não sei, gente, coisas absurdas realmente nesse mundo. Eu já mostrei para vocês aqui, né, as minhas observações, minhas ressalvas ao Papa Francisco, as suas ideologias, suas bandeiras, mas não vou ficar fazendo uma crítica vazia. E tampouco eu me proponho aqui ser ofensivo com a fé de ninguém. Vocês me conhecem, você que está comigo aqui já há um tempo, sabe que eu não tenho esse perfil, não desejo isso, não estou buscando isso, tá? Mas eu preciso fazer um comentário sobre essa tela. Né? Eu preciso fazer um comentário sobre essa tela. Rafael, ela existe? Sim, essa tela existe. Um mestre, né, nu, acariciando Judas Iscariotes, Judas meio estranho ali, né, numa cripta, um manto vermelho, meio um vestido. Eu achei estranho. Mas vamos lá, primeira coisa, essa matéria está num portal católico, e esse portal é um portal de notícias, de informações e também de mensagens, né? E ele repete, ele replica as homilias, os textos, as mensagens, os sermões de alguns padres, alguns papas, né? E notícias do próprio Vaticano. É isso aí que você vê, né? Los Servatori Romano. Eu não falo italiano, não estou me propondo a ter o sotaque perfeito. Se eu estiver me propondo, eu vou fracassar nisso. Não, eu espero que você só veja o site aí, que é esse. A tela existe, a pintura existe. De quando é essa tela? Eu não sei exatamente de quando é essa tela, mas eu sei a história por trás dela. E a própria matéria que você vê aí é o seguinte, olha, eu estou colocando o print e vou conversando com você. Essa matéria, nesse portal, está trazendo uma série de mensagens a partir do dia 1º de abril do ano de 2021, período da Páscoa, que na verdade é o período ali de 3 dias, né? Que é a paixão de Cristo, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição ao 3º dia. E esse portal, ele fez uma série de mensagens sobre o sofrimento, a misericórdia, o poder da misericórdia e a luz que surge em meio às trevas de dor, né, de falta de conhecimento e da distância de Cristo. Ok, a princípio tudo bem. Então, diante da necessidade de compor esse material de 3 dias, nesse período da Páscoa, eles separaram uma série de personagens que vão destacar, então, essa mensagem. Né? Essa mensagem que, para eles deram o nome, o título de Judas e o escândalo da misericórdia. Então, a primeira mensagem que eles escolheram foi a partir de 2 textos fundamentais. O primeiro texto para compor essa série de mensagens do período da Páscoa, de abril, como você vê, do dia 1º de abril, tá vendo? No período da Páscoa, foi a partir da quinta-feira. E seria uma mensagem, uma homilia de um o padre Primo, a mensagem dele, uma homilia dele de 1958. Exatamente, uma homilia de 1958. Foi a primeira inspiração deles. E a outra mensagem que eles tiraram para poder produzir esse, Padre Primo Mazzolari, na quinta-feira de 3 de abril de 1958, com o sermão Nosso Irmão Judas. Então foi o primeiro texto que eles pegaram do sermão do padre Primo Mazzaroli, de 1958, também no período da Páscoa, e o segundo texto que eles pegaram foi a pintura que você viu, a pintura de Judas. E essa pintura, eles mesmos vão explicar, estou colocando um print aí para vocês, eles mesmos vão explicar nesse portal, que é o seguinte, essa pintura foi feita a partir de uma artista lendo as meditações do Papa Francisco.
quando orar o Pai Nosso, as orações, as meditações do Papa Francisco, do seu livro de 2018. É mais ou menos isso. Então a artista, quando leu um trecho dessas meditações do Papa Francisco, 2018, ela ficou muito inspirada, esse francês, e decidiu então compor essa tela, fazer essa obra de arte. Então fez essa imagem do Judas, né, ali, após ter traído Jesus. Judas, então, depois das 30 moedas de prata, ele vai lá e suicida. E Jesus, então, ao descer da cruz, é o que essa imagem está dizendo, ele vai ao encontro de Judas, está ali acariciando Judas, mas Jesus está nu. Ok, então isso causa um certo incômodo, meio que um escândalo, vergonha. Essa é a história, tá? Essa é a história. O que eles querem passar é a misericórdia que emerge em meio ao caos. O amor que surge em meio à condenação. É o texto, é o teor do texto aqui, e justamente da série de mensagens que eles vão trazer. Lembra que o título é Judas, o escândalo da misericórdia, que a misericórdia é um escândalo para os sentenciadores. Esse é o tom, esse é o teor. Agora eu deixei para o final para dar a minha opinião. Bom, gente, existe, como eu falei para vocês, essa tela existe. Essa tela, depois dela ser feita, ela foi colocada na cabeceira de um escritório pessoal do Papa Francisco. Esse próprio portal está mostrando isso, é verdade. O Vaticano, ele tem muitas esculturas, tem muitas obras de arte que são horríveis, na minha opinião, sinistras, até meio macabras. Tem aquele auditório da serpente. Mas voltando ao nosso objeto de análise aqui, que é essa tela, que é esse quadro, gente, ele é estranho para mim, é desnecessário, não quero ser ofensivo com ninguém, mas é estranho, é desnecessário, não combina. Eu posso falar da misericórdia, eu posso falar da graça, eu posso falar do escândalo da misericórdia, sem necessariamente eu mostrar um Jesus nu. Existem muitas teorias, inclusive, envolvendo Judas, porque ele suicidou, muitas teorias bizarras, inclusive. Existem muitas ideologias nesse mundo, nesse tempo, inclusive envolvendo o próprio Papa da canhota, esse Papa globalista, que a gente fica assim, poxa, o que esse cara está defendendo? Por que ele está tão inclinado a essas ideologias? Vocês sabem do meu posicionamento com relação a esse Papa, né, que bebe das águas que os vermelhinhos também bebem, né? Isso é meio complicado. Então, assim, sem ser ofensivo, dando a minha opinião, eu não gostei dessa tela, eu acho ela completamente desnecessária. Eu acho que tem outros meios de demonstrar a graça, o poder, a misericórdia, o escândalo da graça, o escândalo da misericórdia, o acolhimento de Cristo, sem necessariamente você colocar um Cristo nu. Um Jesus nu, acariciando Judas, e o Judas ali com o manto vermelho, meio que parecendo um vestido. Eu não sei se eles tiraram, a ideia da artista foi que Jesus tirou o manto do seu próprio corpo, cobriu a nudez de Judas e expôs a sua nudez, mas Jesus já tinha ressuscitado. Então Jesus ressuscitado, ele está expondo a sua vergonha e tocando um homem morto. Nem na cultura judaica isso é compatível. Então, do próprio ponto de vista judaico, está errado, porque um judeu não toca em um defunto. Inclusive, 1 João, capítulo 1, versículo 11 e 12, eu vim para os meus, para os judeus. Um judeu está tocando um defunto. Ele está nu, símbolo de vergonha. Lembra lá de Noé? Lembra de Noé, logo que saiu da arca, aquela coisa da vinha, que ficou nu, aquela coisa estranha. Olha o que aconteceu no mundo. Então, assim, um Jesus nu, após ele ressuscitar, ele não foi ao Pai. Então, está mergulhando naquela teoria que ele desceu mais profundo para poder pregar, né? Para trazer cativos cativeiros. Então, é essa teoria aí. E ele estava nu, então, e ele está tocando um cadáver. Eu não estou entendendo, basicamente, a confusão teológica dessa tela. Um artista, a partir de uma meditação, então faz isso, e o Papa está reverenciando. Está errado do ponto de vista teológico, do ponto de vista da cultura judaica está errado também do ponto de que isso pode abrir margem para uma série de interpretações equivocadas das ideologias desse tempo. Sabe, de tanto mundanismo da igreja, de tantas ideologias invadindo a igreja. Sabe, dessa galera do arco-íris, é um negócio muito estranho. Eu achei um equívoco total, e ainda mais essa matéria afirmar que está na cabeceira do Papa.
Então, é um erro teológico, eu acho que é um erro por causa das ideologias desse tempo, eu acho que é um erro por causa de ser desnecessário, e é um erro porque está mostrando um Jesus após ressuscitar nu. Gente, olha só, eu não estou sendo ofensivo, estou dando a minha opinião e a minha leitura a partir dessa tela. Ela pode ter um tom muito dramático, as trevas ali naquela caverna, naquela cripta, naquele túmulo, etc., né? Toda aquela coisa meio sinistra, tem essa áurea, é escandaloso porque a graça é escandalosa, é loucura para os que perecem, a sabedoria de Deus, mas é, no mínimo, para eu não falar qualquer outro adjetivo, esquisitaço. Muito esquisito. Eu paro por aqui, espero que você comente também, dê a sua opinião, a sua impressão. Assim como eu, não tenho a intenção de ofender a ninguém, mas você é livre para comentar aqui embaixo e também para compartilhar esse conteúdo. Vamos ficar aqui observando as coisas. Ao máximo, a minha intenção é, ao máximo, edificar a sua fé e te esclarecer coisas importantes. Muito obrigado, meus irmãos, que o Eterno abençoe vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.